Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Toda aula começa com a mesma pergunta, né? Bom dia, tudo bem? Tal. Quando a gente entrava em sala de aula também era dessa forma, né? Sempre tinha um bom dia, tinha um tudo bem, como vocês estão e tal. E aqui é uma das coisas que não precisa ser diferente, né? Fomos aí surpreendidos por essa nova realidade, né? Hoje, nossa penúltima aula. Num estilo, num programa e numa proposta, né, totalmente diferente do que se podia imaginar aí. Algo, pelo menos na minha concepção, né, nunca imaginei a gente estar passando por essa situação. E isso fez a gente criar aí novas estratégias, novas formas, novos modelos, né, dentro daquilo que cada um conseguiu, né? Aí já quero aí de antemão, né, agradecer a compreensão, né, por parte de vocês, por parte das famílias, em saber, né, o respeitar, o tolerar, né, o compreender aí as nossas falhas, as nossas dificuldades, né. A gente tem uma formação e essa nova adaptação, essa nova realidade, ela não foi fácil, né? Para quem é jovem, para quem é adolescente, para quem é ligado com as tecnologias e, né, acaba se tornando uma coisa mais fácil. Ah, é tão prático, é tão, né? Mas para prof aqui a coisa é muito mais complicada, né? O que vocês fazem aí em 5 minutinhos eu levo horas às vezes para fazer, né? Então, assim, obrigada por essa compreensão, ok? Desculpa por aquilo que não esteve, né, ao agrado aí de umas outras pessoas, eu não sei, né, como foi essa receptividade aí por parte de vocês, mas saibam que eu fiz o que estava ao meu alcance, transformar a minha casa, né, numa sala de aula, eu não imaginava, né, aqui é minha casa, aqui é minha família, aqui é o meu mundo, né? Na escola eu sou uma profissional e de repente eu tive que trazer aquela profissional aqui para dentro de casa e ela não sai mais dentro de casa, né? A gente vê aí, minha família acaba sofrendo com isso porque, né, para quem tem os pais que começaram, né, devido à pandemia, trabalhar em casa deve ter percebido isso também, né? As nossas adaptações não foram muito fáceis, né? Mas vamos crer que estamos cada vez mais perto, né, do nosso retorno, da nossa rotina, se Deus assim permitir, ok? Pessoal, hoje vamos então falar do capítulo 19, a questão dos direitos no Brasil do século 19. Então, os direitos do passado e no presente. Os direitos, né, da atual Constituição que nós temos hoje, que é de 1988, ela abrange todos, né, os brasileiros e estrangeiros resididos aqui no Brasil, que têm direitos básicos, né, direitos que a gente já estudou no decorrer desse ano. Então, quais são os direitos básicos? Direito civil, direito político, direito social, né? E esses direitos, né, eles são às vezes um pouco limitados, digamos assim, diante das desigualdades que nós temos no nosso país hoje, mas legalmente falando, dentro da lei, né, eles estão à disposição de todos aí. No século XIX, as coisas não eram assim, né? Isso a gente estudou aí ano passado, no decorrer desse ano, e a gente viu que as coisas não funcionavam da mesma forma. Essa igualdade que passa por dificuldades, por uma desigualdade, digamos assim, né? Ela era muito mais desigualdade no século XIX. Então, a sociedade ela era elitista, tinha elite, né? Ela é uma sociedade patriarcal, onde é que os homens, né, comandam, e é uma sociedade escravista. Então, uma realidade diferente da nossa.
Hoje nós temos uma elite também, né? Mas ela não é a toda soberana. Essa sociedade tem riscos patriarcais ainda, mas, né, existe uma igualdade já maior aí. E esse escravismo aí, ele não tem as mesmas características do escravismo lá do século XIX, tá? O século XIX vai ser marcado, então, pela Constituição de 1824, uma Constituição diferente da nossa também, né? As 1988, a nossa. Então, essa Constituição de 1824, ela é uma Constituição criada, né, para um país novo, tá? Um país com uma realidade diferente, né? Tem uma extensão territorial bem significativa e, comparada às outras colônias na América, né, se manteve um território grande e manter essa unidade territorial não era tão fácil assim, tá? Então, essa Constituição, né, apesar dos problemas dela, ela ainda foi considerada uma das constituições mais liberais na América, tá? Uma das mais liberais do mundo, digamos assim, tá? Se mantém, né, ela mescla aí características absolutistas, ela tem o absolutismo, então isso mostra uma ação controversa, digamos assim. Ela vai se basear em iluminismo. Iluminismo, liberdade, igualdade, fraternidade, que nem a Revolução Francesa lá. Mas, 1824, nós ainda temos escravidão. Então, como liberdade e igualdade? Se tem um grupo que domina o outro. Tá? Então, ela tem essa contradição dentro dela. Uma outra coisa que a Constituição de 1824 tem, que a gente já estudou, é o poder moderador. Quem exercia o poder moderador? Né? O imperador. Esse poder moderador era um quarto poder. A nossa atual Constituição, ela tem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Em 1824 se tem os 4 poderes. E acima do executivo, legislativo e judiciário está o poder moderador, que era exercido então pelo imperador na época, tá? Essa Constituição de 1824, ela praticamente, né, vigorou aí todo o período imperial, sofreu uma outra modificação aí, tá? Todas as pessoas eram livres, tá? De acordo com essa Constituição, todas as pessoas livres ou as naturalizadas aqui no Brasil seriam consideradas cidadãs e teriam garantido, né, os seus direitos, como educação, segurança, liberdade religiosa, liberdade de expressão, direito à propriedade, entre outros. Tá? Então, quem era livre, quem era naturalizado aqui no Brasil, era considerado igual. Tinha direito, então, à educação, à segurança, à religião, expressão, propriedade e outras coisitas mais. Ok? Em relação aos direitos políticos. Então, a Constituição de 1824, falei para vocês, ela apresenta uma contradição. Ela tem princípios liberais e o absolutismo. Ela favorece o absolutismo, tá? Ela era liberal em relação a direitos políticos, porque ela estabelecia eleições, né? E com essas eleições, então, né, se definiu quem ia votar e quem podia ser votado. Né, em torno da década aí 1870, né, em torno de 13% da população brasileira ela era apta a votar. Tá? Só que essa votação, esses direitos políticos que eles tinham, eram diferentes, por exemplo, dos outros países. Se no Brasil tinha 13%, a Inglaterra tinha em torno de 7%, Portugal tinha 9%.
Por isso, uma Constituição, né, que favorecesse o absolutismo e ao mesmo tempo liberal. Mas para votar tinha que se ter, né, ou melhor, as pessoas escravizadas não votavam, né, os soldados não votavam, as mulheres não votavam, analfabetos não votavam. Então, era um monte de gente aí que acabava não podendo participar. Mas diante da quantidade, né, ou desse pleito eleitoral, digamos assim, para aquela época, né, o Brasil era adiantado em relação aos outros. Tá? Uma diferença em relação ao Brasil. Né? Muitos eram excluídos e não tinham direito a essa cidadania ou esse voto. Por quê? Podia votar homens, tá? Com uma renda superior a 100 mil réis. Tá? Então, alguns até afirmam que esses 100 mil réis ele não era um problema, porque muita gente ganhava esse valor. Né? Mas, para você ser um eleitor, então, era homens com uma renda superior a 100 mil réis anuais. Tá? Isso acabava restringindo. E homens com 25 anos. Isso restringiu, isso excluía quem? Como eu já falei, os analfabetos, os soldados, os clérigos, os indígenas, né? Falei, né? Os escravizados. E todos aqueles, né? Que fossem menores de 25 anos. Falei para vocês, as mulheres, né? Elas também não podiam votar. As mulheres começam aí com direito a voto em 1930 e ainda elas só podiam votar com autorização dos maridos. Que chique, uma sociedade toda patriarcal aí, né? Quem se tornava, né, a contradição dessa Constituição, então, é o fato dela ter princípios, né? Ideias liberais, mas mantendo uma estrutura absolutista, ok? Os excluídos, então, pessoas escravizadas e pessoas libertas também, né? Essas libertas o quê? Que, né, homens que tivessem uma renda inferior a 100 mil réis, as mulheres, os indígenas, os escravos, então todos esses eram excluídos, tá? Em relação à Constituição de 1824 e a Constituição atual, né, a gente tem aí o exercício lá do você, o historiador, ele vai falar para você estar grifando aí, né, quem não poderia ser considerado eleitor em cada uma dessas da Constituição, perdão, aqui ela está falando só da de 1824, perdão, o prof antes eu estava pesquisando a de 1988 e na minha cabeça agora estava aparecendo as duas aqui, nesse exercício não, só aparece de 1824, tá? Então vocês vão grifar aí quem não poderia ser considerado eleitor, né? Qual uma outra parcela que ficava excluída do direito do voto, né? E se o voto era direto ou indireto, tá? E por que ele era, então, direto ou indireto? Isso vocês vão justificar através aí, do texto dessa Constituição. Uma outra situação, lá era direito político, direito à propriedade, tá? Direito da propriedade, a sociedade acaba limitando, né, esse direito à propriedade com a criação da Lei de Terras de 1850. O prof já falou isso com vocês também, já num outro momento a gente trabalhou a Lei de Terras de 1850, que a partir desse momento, de 1850, as terras, para você ter a posse da terra, você deveria comprar esse título, né? E isso fazia então, ou excluía muitas das pessoas, porque teria que se ter dinheiro para comprar essas terras, tá? Então, os escravos já tá dando sinais aí de esgotamento, não teria dinheiro, o migrante não teria dinheiro, e isso acabaria gerando, então, né, privando essas pessoas e aumentando cada vez mais as propriedades dos grandes proprietários já, os latifúndios, né? Beleza? Até daqui a pouco.